Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Hoje nós vamos falar sobre santidade. O que a palavra de Deus fala ao meu e ao seu coração sobre santidade? O que é ser santo? Podemos ser santo? Quem nos capacita a ser santo? O que o Senhor quer dizer quando ele diz os santos que estão em tal lugar, os santos que estão em tal igreja? Quem são esses santos? O que a palavra de Deus fala exatamente sobre santidade? Mas antes de começarmos o estudo, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa os seus comentários, compartilha a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, querido irmão, é a coisa mais importante da sua vida. Pode acreditar. A palavra de Deus, praticar a palavra de Deus é o nosso bem maior, porque ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo te é acrescentado. Então o Senhor te acrescenta todas as coisas, mas primeiro busca o reino dos céus, busca a verdade eterna, busca a palavra de Deus, pede capacidade para o Senhor para você ser santo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Bora para mais um estudo aqui do canal. A pergunta é: o que a Bíblia diz sobre a santidade? O que significa ser santo? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 a 16, Pedro escreve aos crentes: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes é e que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está citando lá em Levítico 11:44 e Levítico 19:2, porque o Senhor diz: sejam santos, porque eu sou santo. Querido irmão, essa passagem ela fala exatamente da revelação em Jesus Cristo. O que é essa revelação? A revelação em Jesus Cristo é que santo aos olhos do Senhor é todo aquele que aceita a revelação de Jesus, ou seja, aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Como seu Senhor, porque você está debaixo não mais da tua vontade, como diz aqui, das paixões da carne, das coisas que você fazia anteriormente. Você está debaixo da vontade do Senhor, mesmo que você tenha vontade de praticar certas atitudes, certos pensamentos, certos sentimentos, mas por amor a Deus, você vê o que o Senhor acha dessa situação e pratica o que o Senhor quer. Então você tem Jesus como seu Senhor e você recebe a revelação dele como seu Salvador, porque o sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito para te salvar. Nada que eu ou você ou qualquer pessoa fizer tem o poder de pagar a nossa dívida com Deus. O único que pagou inteiramente essa dívida, que teve essa capacidade, foi Jesus Cristo. Então Deus, ele proveu o Cordeiro para me salvar e para te salvar, para que quando ele olhasse lá do céu para mim e para você, mesmo nós pecadores, o Senhor veria o sacrifício de Jesus perfeito e nos tornaria santos, ou seja, o Senhor olharia para nós, para mim e para você, e veria santidade em você através do sacrifício perfeito de Jesus. Então, santo na palavra de Deus é todo aquele que deixou o velho homem e se tornou santo perante Deus, porque foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ou seja, santo não é aquele que aceitas por aí, fala que é milagroso, que tem poder disso, poder daquilo, que ouve oração, que intercede por pessoas aqui na terra. Isso não existe. Lá em Êxodo está escrito: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e nem lhes dará culto. Ou seja, não farás para ti imagem, é pecado fazer imagem. Não as adorarás, você não deve amar nem acreditar em imagem.
e não lhes dará culto, ou seja, você não deve orar, não deve se curvar para imagens. Por quê? Porque não é a Célia que diz, não é os evangélicos que diz, é a palavra de Deus. Então, se você crê na palavra de Deus, você tem informação nova. Você tem a informação de que o Senhor, ele abomina esse relacionamento que as seitas têm com imagem, principalmente porque são pessoas mortas, e a Bíblia diz que pessoas mortas, elas não têm poder, nem Maria, nem José, nem Pedro, nem ninguém que morreu tem poder de interceder por ninguém, porque a palavra de Deus é bem clara. Santo é aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e foi justificado pelo teu sangue. Isso significa que, quando Deus olha para você e para mim, que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não importa a placa da igreja, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em espírito crendo que Ele é Deus, que o Espírito de Deus testifica com o seu que é verdade, e em verdade, porque a palavra de Deus é verdade, não é fábula. Então, por que que nós dissemos que não importa se essas seitas por aí dizem que a imagem tem poder, que as pessoas, Maria, João, Pedro, seja lá quem for que morreu, intercede, Judas Tadeu, Fátima e Nossa Senhora Aparecida, enfim, porque eles dizem que foram pessoas boas aqui na Terra. Eu acredito que foram realmente pessoas que serviram a Deus, que amavam a Deus, mas não tem poder nenhum de interceder por ninguém. E não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E se a Bíblia diz que não, é não e pronto. Porque a Bíblia diz que uma pessoa, quando ela morre, queridos irmãos, nada sabe, nada vê, nada enxerga, nada lembra, embaixo do sol, porque ela foi para outro lugar, ela foi para outra dimensão. Se ela morreu em Cristo, ela está sendo consolada, está aguardando o corpo glorificado, está na presença de Deus, mas não tem poder de intercessão. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Isso está lá em Eclesiastes, que o morto nada sabe, nada vê, nada lembra, não lembra nem dos parentes que teve aqui na terra, que dirá interceder por pessoas. Pelo amor de Deus, está repreendida essa heresia na tua vida, em nome de Jesus. Em amor eu estou te falando isso. Em amor. Não precisa acreditar em mim, basta buscar isso na palavra de Deus, que a palavra de Deus tem resposta para tudo, porque nós amamos a tua vida e nós falamos o que está na palavra de Deus, não é fábula, como essas doutrinas demoníacas ensinam por aí, ok? Querido irmão, então, esclarecido o que é santo, santo é todo aquele que ama Jesus como seu Senhor e Salvador e está debaixo da vontade dele. Todo aquele que pratica a palavra de Deus, porque se você é só ouvinte, na Bíblia diz, aquele que é só ouvinte, não é praticante, ele está enganando a ele mesmo. Então, se você só ouve a palavra de Deus, gosta, mas não pratica, você está enganando você mesmo e a verdade não está em você, ok? Simples assim, a palavra de Deus ela é simples e objetiva. Em amor, eu estou dizendo isso para a tua vida, para que você tenha salvação em Jesus Cristo. Bom, e o único que intercede entre Deus e o homem é Jesus Cristo e o Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Não tem outro, ok? Vamos lá, querido irmão, amado em Jesus Cristo. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar para a santidade de Deus. Como Deus é santo e lindo, né? O que significa que Deus é santo, querido irmão? Você sabe? Passagens como 1 Samuel 2, e versículo 2, Isaías 6, 3, são apenas duas de muitos exemplos de passagens sobre a santidade de Deus. Outra maneira de descrever santidade é perfeição absoluta. O nosso Deus, ele tem perfeição absoluta. Deus é diferente de qualquer outro. Isso está lá em Isaías 11, 9. E sua santidade é a essência dessa alteridade. Seu próprio ser está completamente ausente, até mesmo de um traço de pecado. Em Deus não há pecado. Isso está lá em Tiago 1,13, Hebreus 6,18. Ele está acima de qualquer outro e ninguém pode se comparar a ele. Aleluias. Isso está lá em Salmo 45. A santidade de Deus permeia todo o seu ser.
e molda todos os seus atributos. É uma misericórdia santa, até mesmo sua fúria e ira são ira e fúria santas, porque é com misericórdia, é com cuidado, é com amor. Quando o Senhor nos corrige, quando Ele nos disciplina, amado irmão, Ele nos disciplina em amor. Porque se o homem sabe dar boas dádivas, sabe corrigir o filho, que dirá Deus, né? Esses conceitos são difíceis para os humanos entenderem, né? A santidade de Deus muitas vezes é difícil para as pessoas entender. Mas eu e você, nós temos que amar a esse Deus pelo que Ele é, e ser grato pelo que Ele faz, pela salvação. Assim como Deus é difícil para nós entendermos em sua totalidade, nós simplesmente cremos, porque o Espírito dele testifica com o nosso, testifica com aquele que crê, com aquele que busca. E aí você é cheia do Espírito Santo de Deus para crer. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda. Bom, em seguida, o que significa para nós sermos santos? O que você acha que é você ser santo? Quando Deus disse a Israel para serem santos, lá em Levítico 11, capítulo 11, versículo 19, e capítulo 19, ele estava instruindo-os a serem distintos das outras nações, dando-lhes regulamentos específicos para governar suas vidas. Israel é a nação escolhida de Deus, e Deus os separou de todos os outros grupos de pessoas, né? Eles são um povo especial e, consequentemente, receberão padrões pelos quais Deus queria que vivessem, para que o mundo soubesse que Israel pertencia a Deus. É a mesma coisa comigo e com você. A palavra de Deus, ela tem particularidades que o cristão tem, porque nós somos separados. Quando o Senhor diz para você, caminhe em santidade, o que é caminhar em santidade? Existe regra para uma mulher serva de Deus se vestir, existe uma regra para uma mulher serva de Deus se portar na sua casa, existe regras para uma mulher serva de Deus cuidar dos seus filhos, para ela trabalhar, para ela abrir e fechar a boca, para os seus pensamentos. Existem regras para o marido com a esposa, existem regras para o marido se comportar no trabalho, como que o marido deve tratar os filhos, como que o marido deve se portar em rodas de amigos, o que ele deve falar, quais palavras fere a Deus, quais que não fere. Queridos, a Bíblia é o nosso único livro de regra, fé e prática. Então, o que isso significa? Tudo isso em amor. Porque quando você segue a palavra de Deus, se os casais seguissem a palavra de Deus, não haveria divórcio. Se as mães se as mães e as filhas seguissem a palavra de Deus, não teria confusão em casa, as filhas não teriam os comportamentos que fere pai, que fere mãe, que faz com que elas caminhem de maneira errada. Se você pensar bem, a palavra de Deus, ela é um manual que para que nós sejamos diferentes dessa loucura que é o mundo. Concorda, irmãos? Deus queria aliás, Deus quer, né? Deus quer que nós sejamos diferente do mundo aí fora. O Senhor colocou tudo isso para nos preservar das coisas ruins deste mundo. Claro que nós teríamos aflições, mas uma coisa, querida irmã, é você passar por situações nos braços de Deus. Outra coisa é você passar por situações no mundo, largado, sem crer em nada, sem estar na presença de Deus. Deus quer, na realidade que nós vivemos, para que o mundo soubesse que pertencemos a Ele, igual a Israel. Quando Pedro repete as palavras do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele está falando especificamente aos cristãos, aos crentes. O que é crente? Crente é todo aquele que crê em Jesus, não importa a placa da sua igreja. Crente é todo aquele que está debaixo da vontade de Deus. Isso é que é ser crente, você crê no poder glorioso de Deus. Como crentes, precisamos ser separados,
como somos pessoas que cremos, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na verdade bíblica, nós cremos que um dia vamos estar na presença do Senhor, nós cremos na salvação, nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, nós cremos em Deus, que Ele é o único Deus, mas na forma de 3 pessoas, porque os 3 têm os mesmos atributos. Quem fala que Jesus não é Deus é heresia, é pecado, porque um filho vos nasceu, um filho vos nasceu, e o seu nome será o maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte. Então, como que a pessoa tem coragem de dizer que Jesus não é Deus? Está repreendido isso na vida dessas pessoas em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque é um Deus na forma de 3 pessoas. Como vamos explicar isso, querido irmão? Nós cremos pela fé, porque a palavra de Deus diz. E Deus não se questiona, Deus se obedece e temos que ser grato a Ele por esse amor absoluto, por essa separação, porque eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos reviveu através de Jesus e nos enxertou novamente para sermos família de Deus, nos enxertou em Deus através desse sangue que verteu lá na cruz, quando Ele disse está tudo consumado, o véu se rasgou de cima a baixo, aliás, de baixo para cima, e foi ali, nós fomos separados como povo de Deus, amém? Como povo de Deus, separados, crentes no Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus não está nos chamando para sermos perfeitos, irmãos, é óbvio que não, mas para sermos distintos do mundo. Isso está lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Lá descreve que os crentes como uma nação santa. É um fato, estamos separados do mundo, precisamos viver essa realidade em nosso dia a dia. O que Pedro nos diz, como fazer lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, de 13 a 16. Isso é no seu dia a dia, querido irmão, no seu dia a dia, que eu e você temos que nos separar do mundo, nos separar dessa loucura, todo espírito de engano, de fofoca, de violência, de laço, de malignidade, de inveja, glutonarias, roubos, bebedices, pensamentos com nossos olhos, nós estamos aqui na terra, mas os nossos olhos têm que estar na eternidade, porque o que é 50, 70, 80, 90 anos, 100 anos, 110 anos, 120 anos, porque ninguém nunca passou, acho que de 120, né, 121, e do que uma eternidade inteira, ou na eternidade com Cristo em paz, ou no inferno, porque as duas coisas são verdade, porque a palavra de Deus nos garante isso, que são verdade. Então, amado irmão em Cristo, finalmente, na realidade, finalmente, como podemos ser santos? Nos tornar santos, como falamos agora, somente através do sangue de Jesus. A santidade só resulta de um relacionamento correto com Deus, quando cremos em Jesus como Salvador, como agora eu já falei, né? Aceitando o seu dom de vida eterna. Você já aceitou o dom de vida eterna do Senhor? Você já se separou do mundo? Quando você desceu nas águas do batismo, você levantou, deixou o velho homem lá e levantou um novo homem? Se você ainda não colocou sua fé somente no Filho de Deus para nos salvar, para te salvar dos seus pecados, então sua busca pela santidade é em vão. Porque se você não crê em Jesus, sua busca por santidade é em vão. Mas sendo assim, devemos primeiro ter certeza de que somos crentes nascidos de novo, querido irmão. Veja isso lá em João 3. Se realmente somos crentes, se realmente você é crente, então reconheça a sua posição em Cristo. Automaticamente você será separado do mundo, como está lá em 1 Pedro 2,9. Afinal, temos um relacionamento com o Deus vivo. Não um Deus que não responde, não um Deus que não sente, não um Deus inerte. É um Deus vivo. Você tem relação com um Deus vivo. Por isso você deve viver diariamente uma vida separada, não tentando se misturar com o mundo,
mas vivendo de acordo com a palavra de Deus. Enquanto você estuda a palavra de Deus, você cresce. Então, busque a palavra de Deus. Se você não entende, pede sabedoria ao Senhor. Aqui no canal tem muita coisa com relação à palavra de Deus. Busca mesmo, ora, pede sabedoria, pede para o Senhor te ensinar a ser santo. Busca ser separado para a glória de Deus, porque o Senhor, Ele ama a tua vida. Ele quer que você seja santo para que você viva melhor, não para você viver debaixo de regras, porque você deixa as coisas do mundo não por imposição, mas porque você quer agradar a Deus. E é uma felicidade, irmão. Vem sentir essa felicidade de buscar a santidade em Deus. Amém? Que esse estudo tenha te dado um norte para você entender o que é ser santo, o que a palavra de Deus mencionava quando dizia sobre santidade, sobre ser santo, como buscar essa santidade no Senhor, porque Ele tem santidade e salvação para mim e para a tua vida. Você é precioso para o Senhor. O Senhor ama a tua vida. Todas as vezes que Ele nos corrige, Ele nos corrige com muito amor, porque Ele nos quer perto dEle, porque Ele quer você ali, ó, grudadinha com Ele, grudadinho lá, louvando e adorando a esse Deus. Amém? Deus te abençoe por ficar comigo até o final dessa mensagem, desse estudo bíblico. No canal tem diversos estudos sobre várias coisas. Dá uma olhada aí na playlist. Que Deus te abençoe, que o Senhor te capacite, que você receba no teu espírito a santidade vinda do Pai das luzes, daquele que é Deus ontem, hoje e sempre. Aquele que é o mesmo Deus de Isaac e de Jacó é o teu Deus. Aquele que é o mesmo Deus de Daniel é o teu Deus. Aquele que andou sobre as águas, aquele é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Aquele que pede a Deus, intercede por você com gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo, também é seu Deus. Amém? Que você seja santo, seja separado para a glória de Deus nesta terra. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Fica na paz.